8 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O que você sabe do amanhã? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Se você hoje recebesse a notícia de que só lhe restam mais 30 dias de vida, continuaria a fazer o que está fazendo? Ou teria que parar e reprogramar a sua rota? Acredito que existem coisas que você deveria estar fazendo, mas que tem protelado porque ainda não está disposto a enfrentá-las. Pode ser uma mágoa que alguém lhe causou e que você ainda não consegue perdoar, ou uma prática que você sabe que é incorreta, mas mesmo assim não consegue dar fim a ela. Não sei por qual rodovia você está seguindo, mas sei que só existe um caminho e uma verdade, que é Jesus. Investir seu tempo para desfrutar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida ajudará você a tomar a rota certa em suas decisões. Nossa vida é muito curta. É preciso lembrar que ela também é única. Olhamos para trás e vemos que muito do que fizemos anos atrás parece ter acontecido ontem. Não sabemos o dia de amanhã, pois ele pertence unicamente ao Senhor. Não temos controle sobre o nosso passado, pois ele já está solidificado no ontem. Não temos poder sobre o futuro, pois para nós ele é desconhecido. Mas o Senhor nos confiou o hoje, e é no hoje que precisamos viver apaixonadamente. Precisamos parar de protelar aquilo que está ao nosso alcance hoje e realizá-lo o quanto antes. Viver o hoje com intensidade para que ele se torne um período agradável que abre caminho em direção a um futuro glorioso. Nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que temos para contar. Lendo mais uma vez a frase de hoje, nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que temos para contar. Hoje é o dia 39 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 2 e a palavra-chave de hoje é vida. Então, a mensagem de hoje nos fala a respeito do passado, do presente e do futuro. Muitas pessoas ficam presas aos fatos que ocorreram no seu passado. Algumas pessoas ficam presas aos tempos de glória do passado que já passaram e elas ficam deprimidas no presente, pensando assim: como era bom quando eu tinha isso, quando eu ocupava aquele cargo, quando eu tinha aquele emprego, quando eu estava nisso, naquilo. Mas o passado já passou. A glória do passado não ajuda você em nada no presente. Conheci um homem que estava se lamentando pelo seu passado. Ele estava se lamentando e dizendo assim: onde estão os meus amigos?
Onde estão os meus amigos? Ele se lamentava por não ter mais os amigos nos finais de semana. E ele dizia: a minha casa sempre estava lotada de gente. Era festa e festa todo final de semana. Eu tinha 5 carros na garagem. Eu fazia churrasco todo final de semana. A minha casa estava sempre lotada de amigos. Mas de repente eu perdi a empresa que eu tinha e agora eles não estão mais aqui na minha casa e eu não sei onde estão os meus amigos. Um homem já de cabelos brancos e ficava se lamentando e dizendo: onde estão os meus amigos? Onde estão os meus amigos? E a esposa desse homem dizendo: ele não entendeu que os amigos, na verdade, estavam aqui só por causa das festas. E ele ficava se lamentando e dizendo: eu quero a minha vida de volta. Eu quero o meu passado de volta. Eu quero os meus carros de volta. Eu quero os meus amigos de volta. Então as glórias passadas ficam no passado. E ele não entendeu a importância de viver o presente, de viver o novo do presente para construir o seu futuro. Algumas pessoas vivem lembrando das mágoas do passado. Elas vivem pensando: fulano me fez esse mal. A Beltrana me disse aquela palavra e aquilo me feriu e me machucou. E elas ficam carregando mágoas e dores como fardos que sobrecarregam a sua vida no presente e ficam vivendo um presente cheio de tristeza e depressão por alguma coisa que já aconteceu. O passado deve ficar no passado. Tanto as glórias do passado não servem para mais nada no presente, como também as coisas terríveis que aconteceram também devem ficar no passado para não gerar mais nenhum ressentimento. Quando carregamos as dores do passado, ficamos cheios de repetição daquele mesmo sentimento. Isso é o ressentimento. É você ressentir, sentir de volta toda a carga, todo o peso daquilo que já passou, daquilo que já aconteceu, impedindo de viver o presente e construir um futuro melhor. Viva o hoje, viva o presente. A mensagem pergunta: o que você sabe do amanhã? O que sabemos é que se construirmos o nosso presente, fazendo melhor no presente, no futuro poderemos olhar pelo retrovisor e lembrar do hoje. Porque hoje, amanhã será passado e se vivermos bem o hoje, poderemos ver que temos muitas alegrias e que fizemos um bom caminho. Portanto, viva o hoje, porque antecipar o futuro sobrecarrega sua vida com ansiedade. O que será que vai acontecer amanhã? Será que a situação vai ficar pronta, vai se resolver ou não vai? Você não tem a resposta, mas fazer o seu melhor hoje vai mudar completamente o seu amanhã. E se o amanhã não vier, porque Deus resolveu chamar você? Então há uma decisão
que você precisa tomar hoje. Você vai continuar caminhando longe de Deus ou você vai se achegar a Deus? A Bíblia fala que se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. Mas aqueles que se afastam dele também não terão a comunhão, a amizade, o relacionamento com Ele. E quem é você longe de Deus? Lembre-se que a nossa vida é como um vapor. Ela dura só um pouco nessa terra e logo depois ela passa. O Salmo 90 fala que nós vivemos uma vida que voa nessa terra, que vivemos em torno de 70 anos e quando alguns, pela sua força e robustez, conseguem chegar aos 80, muito dos seus dias são de cansaço. E o Salmo 90 diz no verso 12, como um pedido a Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Que hoje essa seja a sua oração, pedindo a Deus: ensina-me a contar cada minuto, cada segundo da minha vida, de maneira que eu tenha um coração sábio para seguir ao Senhor e viver o hoje, o presente, que é um presente que o Senhor entregou para a sua vida hoje. Vamos agora fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Significa começo, significa princípio. O valor de ler Gênesis é que quando você lê o livro de Gênesis, você toma conhecimento da criação do mundo e dos princípios de Deus para o mundo. Aqui no capítulo 2, nós lemos sobre o sétimo dia da criação. Então nós lemos aqui, versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. 2. No sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. 3. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. 4. E foi assim que o céu e a terra foram criados, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. 5. Não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. 6. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. 7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. 10. No Éden nascia um rio
que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando 4 rios. 11. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. 12. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. 13. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. 14. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. 19. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. 20. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. 22. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. 23. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. 25. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Essa é a leitura de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, encerra nos primeiros versículos a criação, falando que no sétimo dia Deus descansou. Ontem, na mensagem, nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 1, que fala sobre o processo da criação dos céus e da terra, até o sexto dia. Vimos ontem que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Aqui no capítulo 2 que lemos hoje, vimos nos primeiros 4 versículos sobre o sétimo dia, que fala que no sétimo dia Deus acabou toda a criação e ele descansou. E aqui no capítulo 2, nós vemos que Deus, ele formou o ser humano do pó da terra e que Deus plantou todo tipo de árvores com frutas boas e colocou o ser humano nesse lugar, revelando para nós que quando nós vivemos na dependência de Deus, deixando que Ele tome a liderança da nossa vida, Ele prepara o melhor para nós. Ele preparou tudo para o ser humano. Ontem, quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, nós vimos que Deus foi criando todas as coisas até o quinto dia e no sexto dia ele formou o homem, quando tudo já estava pronto. Aqui no capítulo 2, nós vemos que Deus colocou tudo num jardim chamado Éden. E nós vemos que desse jardim saía um rio
e desse rio saíam 4 ramificações. E aqui, vendo na tela, no versículo 11, o primeiro rio era o Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. Veja que o versículo 12 fala que o ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. Sempre que você deposita sua confiança em Deus, Deus vai fazer com que brote um rio no meio da sua vida. Esse rio significa a água da vida. A água da vida é o Senhor Jesus. E a água da vida vai dar a você a alegria, a presença dele, para que você viva uma vida com paz. Quando ele diz aqui que desse rio vinham 4 ramos, o primeiro é o Pison, que de onde tinha ouro puro, significa que Deus é o dono de todas as riquezas. Quando nós dependemos dele, ele sabe tudo o que você precisa. Quando diz aqui que o ouro é puro, significa que o que ele dá para você te dá satisfação. Aqui o versículo 13 fala que o segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. Significa que quando Deus cerca você com o rio dele, ele protege você em toda a sua volta. O versículo 14, o terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Completa a ideia de que Deus, ele cerca você de todos os lados, dando a sua proteção. E quando fala aqui de rio, fala a respeito de água em movimento, água que dá satisfação para você. Então, nós vemos que Deus colocou o homem nesse jardim, deu para ele um rio, deu para ele as riquezas com ouro e também Deus preparou a mulher para Adão. O que mostra que Deus também cuida da sua vida sentimental. Talvez você está vivendo um presente em que você tem pensado: será que eu vou casar? Será que eu vou encontrar uma boa pessoa para formar a minha família? E esse texto fala que Adão confiava em Deus. Ele cumpriu a missão de Deus. Deus o colocou no jardim e disse: agora você tem uma tarefa, dar nome a todas as coisas que foram criadas. Adão cumpriu a sua missão. Aqui no versículo 20, ele pôs nomes nas aves e em todos os animais, domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então Deus colocou um descanso em Adão. E enquanto ele descansava, Deus preparou uma ajudadora. Quando nós lemos esse texto que fala que ele dormiu e recebeu a bênção da ajudadora, podemos entender que ele descansou em Deus. Talvez você esteja ansiosa e pensando: será que eu vou encontrar um bom esposo para formar a minha família? E esse texto fala para descansar em Deus, porque é no descanso em Deus e cumprindo aquilo que ele chamou você para você fazer, que ele cuida de você e traz a pessoa que você precisa. Mas veja que Adão estava no jardim cumprindo o propósito de Deus. Estar no jardim significa estar na dependência de Deus, significa obedecer a Deus. E ele não havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava totalmente na dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa aquele momento em que nós queremos saber, queremos antecipar o nosso futuro.
Então estamos comendo do mal da ansiedade, de querermos tomar a liderança, as rédeas, o controle do nosso futuro. Não coma desse mal, mas fique na dependência, no jardim do descanso em Deus. Porque enquanto Adão esteve nesse descanso em Deus, Deus preparou a sua esposa. Então, Deus, ele preparou toda a terra e colocou o homem nessa terra. Preparou o jardim e colocou o homem nesse jardim. Preparou as árvores frutíferas, mostrando que ele cuida da provisão e que ele dá o melhor na provisão. Colocou um rio, simbolizando Jesus, simbolizando a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e é Ele que nos dá a vida. Colocou um rio, e nesse rio se divide em 4 rios, onde existe ouro puro, que representa tudo que dá satisfação, e um rio que dá a volta e cerca todo o jardim, simbolizando que ele protege a sua vida de todos os lados e ele colocou um sono, um descanso e cuidou também da vida sentimental e emocional do homem enquanto ele descansava em Deus. Mas o homem estava no jardim. Estar no jardim significa estar na posição que Deus quer que você esteja. E ele estava cumprindo a sua missão, fazendo tudo o que Deus ordenava que ele fizesse, aguardando totalmente na dependência de Deus. E Deus formou a mulher, colocou a mulher ao lado do homem e disse para deu essa ordem: cada homem deve ter a sua mulher, cada mulher deve ter o seu marido e ambos, quando se unem, tornam-se uma só carne. E essa é a mensagem de hoje. Encerrando o versículo 25, tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Quando você está na presença de Deus, você não precisa se sobrecarregar com fardos desnecessários. Você tem a sua plena confiança em Deus. E é Deus que garante a honra. Vamos dizer aqui que o versículo 25, quando eles estavam nus, quer dizer, eles não estavam preocupados com nada, mas eles não sentiam vergonha de nada. A honra vem de Deus. Deus deu para eles enquanto estavam no jardim, enquanto estavam na dependência de Deus, enquanto estavam realizando as tarefas que Deus havia dado a eles, Deus cuidou de tudo e Ele cuida também de você, se você estiver na dependência dEle, no jardim, desfrutando do que Ele preparou para a sua vida. Agora você tem o privilégio de fazer essa oração que está na tela, a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que você quer ter um relacionamento com Jesus. Ele representa a vida. Ele disse em João, no capítulo 14, no versículo 6, que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, nessa oração de confissão, confessamos que aceitamos a Jesus, aceitamos esse rio de águas que nos trazem a vida. Jesus nos traz a vida. E tudo que nós lemos hoje em Gênesis, no capítulo 2, sobre as riquezas que vêm de Deus, são verdades em Jesus. Quando você está em Jesus, você entra no Éden, você entra no jardim, você entra na dependência de Deus. Quando você está em Jesus, você
está cercado pela sua proteção. Quando você recebe Jesus, você recebe a purificação de todos os pecados e recebe o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, ele limpa você de todo mal, de todo pecado e ajuda você a ficar na direção de Deus para viver um presente guiado por Deus, construindo o caminho para o seu futuro. E no futuro, na hora da morte, você tem a garantia de que você vai morar no céu e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que aceitaram Jesus no dia do julgamento final, quando você comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas do que fez aqui nessa terra. Então, faça agora essa oração de confissão, onde você confessa que Jesus é a vida e que você quer ter essa vida e estar na dependência de Deus. Faça essa oração comigo. Diga essa frase número 1 primeiramente. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Número 3, escreve meu nome no livro da vida. Esse livro da vida é o livro que fala sobre o seu futuro. Agora que você recebeu a Jesus, o seu nome foi registrado no céu, nesse livro que é o livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia fala que no dia do juízo final, aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida entrarão para os céus, na eternidade. E em nome de Jesus, amém. Fazemos nossas orações todas, exclusivamente, em nome de Jesus, porque foi Ele que veio nessa terra como carne, morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou para estar à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus veio em carne e ele derrotou todos os pecados. E por ele ter vencido todos os pecados e ter morrido por nós, sem pecado nenhum, é que quando ele ressuscita, ele pode ser o nosso intercessor, porque ele nos entende. Ele passou pelas nossas tentações e é por isso que quando ele ressuscitou, ele pode interceder por todos nós. Então, ore exclusivamente a Jesus a partir de hoje, porque foi ele que morreu por você. Se você tem algum santo, imagem ou amuleto na sua casa, embale em um pacote e coloque fora da sua casa, porque agora você não precisa de nada disso. O Salmo 115 nos fala que veja aqui na tela o que diz o Salmo 115, no versículo 4. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. 5. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. 6. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. 7. Têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. 8. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Portanto, o Salmo 115 nos mostra que não devemos adorar a nenhuma imagem, porque as imagens são feitas por seres humanos e não podem nos dar resposta a respeito de nada. Mas Jesus morreu por nós, está vivo e ouve todas as nossas orações. Procure uma igreja onde você possa participar dos estudos bíblicos e orar com outras pessoas comprometidas com Deus. Não fique pensando que nas igrejas existem pessoas que fazem o mal
e que muitas vezes são até piores do que pessoas que nem frequentam a igreja, porque essas pessoas existem de fato, mas você sozinha, não é igreja. Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Todo o texto da Bíblia incentiva a comunhão, porque na comunhão é que Deus tem alegria. O Salmo 133 fala que é muito bom quando os irmãos vivem em união. Ali, na união, o Senhor derrama a sua paz e a sua bênção. Voltando na oração de confissão, a última palavra é o amém. O amém significa que seja assim, que seja assim, que seja assim, que o seu presente seja agora com Jesus e que você esteja no jardim, na dependência absoluta de Deus, onde você entrega a sua vida e todos os detalhes dela, todos os dias em oração para Deus, em nome de Jesus. Ele traz a resposta, ele cuida dos detalhes, como nós lemos hoje em Gênesis no capítulo 2. De todos os detalhes, mesmo, seja qual for a sua demanda, a sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua preocupação. Pare de ficar remoendo o passado. Ressignifique. Ressignificar significa dar um novo significado ao que aconteceu. Viva o presente. Se os amigos deixaram você, então diga: agora é hora de ser amigo de Jesus. É hora de conhecer novas rotas, novos caminhos, fazer novos amigos na igreja que você pode buscar para que você possa conhecer novas pessoas e ter novas amizades. Se alguma coisa ficou para trás de mágoa, dor ou ressentimento, é hora de você dizer hoje: deixa isso para trás. Agora eu tenho um rio com águas vivas que Deus preparou para mim e eu vou beber desse rio para ter a lavagem do meu coração, para ter um coração puro, reto e que agora vive em paz em Jesus. Que seja assim, que esse seja o seu amém e que você possa viver um presente maravilhoso e construir um futuro ainda muito melhor em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, ó Deus, pela palavra de hoje. Agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre tem mudança, transformação, renovação, regeneração, reconstrução e recuperação de todas as situações, circunstâncias, dificuldades, lutas, batalhas, guerras, problemas. Não há nada que o Senhor não tenha sob o seu controle, mas quando carregamos o passado ou quando ansiamos pelo futuro, adoecemos. Então eu peço que o Senhor agora visite esse teu filho e essa tua filha que de repente está adoecido, está adoecida, talvez com medicamentos, pensando mais no passado, talvez preocupado ou preocupada com o futuro, pensando o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha carreira, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu casamento. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou conseguir a promoção que eu estou esperando há tantos anos? Meu Deus, que o Senhor venha dar quietude e paz a esse coração. Peço que o Senhor agora venha trazer a sua calma e que o Senhor venha dar entendimento para que esse teu filho e essa tua filha consigam entrar no jardim e receber o descanso desse rio que circula por esse jardim, que representa a sua paz, e que o Senhor venha derramar o ouro puro, como nós lemos no texto de hoje, que representa
as riquezas do Senhor, que trazem satisfação, que trazem plenitude. Eu peço que o Senhor venha fazer assim e que o teu nome seja glorificado e cada filho e cada filha do Senhor possa contar o testemunho de como é bom viver na dependência absoluta do Senhor e deixar o passado, tanto as suas glórias quanto as suas tristezas no passado, e usar apenas o passado como uma biblioteca, como uma ferramenta de não fazer o que foi errado no passado e viver um presente em direção, em rumo a um futuro em que vamos olhar para o hoje e dizer: como foi bom viver na dependência de Deus. No dia que decidi viver na dependência de Deus, a minha vida mudou e hoje tenho testemunhos para contar. Faz assim para a tua glória, hoje e eternamente. Amém. E glória, e glória, e glória a Deus.